Boa noite, graça e paz. Quem tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir ela no Salmo de número 25. Nós vamos ler os versículos 4 e 5. Salmo número 25, versículos 4 e 5. Amém? (25) 25, 4 e 5. Então ele diz assim, o salmista: Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Amém. Esse salmo de número 25, ele é um salmo de Davi. Eu acredito que algumas pessoas aqui já devem ter me ouvido falar que no início da minha conversão, eu sempre tive um problema muito sério com tudo que se relacionasse a Davi. Porque eu não conseguia entender como em diversas passagens de Davi na Bíblia, a gente encontra muitos erros, muitas falhas. E mesmo assim, Davi é tratado como o homem segundo o coração de Deus. Então isso para mim não fazia muito sentido no começo, porque eu falava assim, tudo bem, a gente seguindo o que Paulo deixou para a gente nos evangelhos, nas cartas dele às igrejas, a gente tem que buscar ser cada vez mais semelhante a Cristo, buscar sempre a santificação, buscar sempre ser pessoas melhores. E até mesmo para Paulo, grande referência era Davi. E toda vez que eu pegava para ler a história de Davi, eu encontrava que aconteceu alguma coisa, e aí Davi errou. E aí se continua lendo, e mais à frente tem outra situação, e Davi cometeu outra falha. E eu não conseguia, isso para mim era muito difícil de conseguir entender como é que isso funcionava. Até que eu consegui compreender que Davi é um homem segundo o coração de Deus, justamente porque ele é um homem falho e humilde na presença do Senhor. É ali que reside a semelhança de Davi com o coração de Deus. Porque Deus, ele é um ser onisciente, ele tem todo o poder, mas ele espera que cada um de nós compreenda isto e se renda na sua presença. Então, a humildade de Davi perante Deus, de errar constantemente e se arrepender profundamente, é que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. Esse Salmo 25, quando eu comecei a estudar ele para trazer a palavra, uma mensagem hoje, me chamou muita atenção por várias coisas. Primeiro, porque ele é um salmo pouco conhecido, principalmente pelos salmos que estão próximos dele, Salmo 22, o Salmo 23, que toda vez que alguém tem uma referência de salmo, é sempre o Salmo 23. Então o Salmo 25 ele fica um pouco esquecido, vamos pôr assim. E eu achei algumas coisas muito interessantes sobre ele. Por exemplo, o Salmo 25 é um dos 9 salmos acrósticos que a gente tem. Na nossa língua a gente perde muito da beleza dos salmos, porque a grande maioria deles eram músicas compostas e poesias compostas a Deus. Esse salmo, na sua língua original, cada versículo, cada parágrafo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, ele é uma poesia composta. Davi escreveu esse salmo do fundo do coração, mas de uma forma poética muito bonita. E aí a mensagem que eu resolvi separar para a gente meditar hoje, ela está justamente nesses 2 versículos. E ela se baseia em 3 coisas principais aqui que eu vou estar falando com vocês. Ele se baseia no início, que é onde Davi diz para Deus: Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Depois ele diz: Ensina-me. E por fim ele diz para Deus: Guia-me. Então, pegando
esses pontos em específico, a gente vai começar a entender o que é essa primeira parte, esse primeiro pedido de Davi, que é o faze-me, Senhor. Quando a gente diz para Deus, Senhor, eu quero que você faça em mim, ou faça em minha vida alguma coisa, primeiro a gente tem que se esvaziar, porque a gente está dizendo para Deus o quê? Senhor, não sou eu que vou fazer. Eu quero que o Senhor faça em mim. Então, nesse início, a gente já começa a entender essa humildade de Davi perante Deus, que é essa consciência de que ele não faria nada para Deus, mas que Deus precisava fazer nele. Isso é muito comum, a gente consegue traçar um paralelo nisso, muito semelhante com o início da nossa conversão. Porque muitas vezes, muitas pessoas que a gente vê, a não ser quando as pessoas já nascem na igreja, têm esse privilégio de ter uma criação cristã, da palavra, as pessoas geralmente elas vêm para a igreja de uma forma muito machucada. Elas já passaram por muita coisa lá fora. E quando a pessoa ela vem para a igreja, ela se choca com essa realidade onde ela entende o quão pecador, o quão distante de Deus ela se encontra. E aí nesse momento, a pessoa ela entra nessa parte, nessa fase de pedir a Deus que Deus faça uma obra na vida dela, de pedir que Deus venha e haja na vida dela. E isso é o início da preparação nossa para o nosso relacionamento com Deus. Porque nesse momento Deus começa a formatar o nosso coração. Deus começa a mostrar para a gente o que é a vontade dEle. E Deus começa a preparar a pessoa para que o coração dela realmente possa receber a palavra, que o coração dela possa realmente entender o que Deus tem para a vida dela. Depois, Davi segue dizendo: ensina-me as tuas veredas, ensina-me o teu caminho, ensina-me as tuas leis. E esse é um segundo ponto, porque a pessoa só está apta a aprender, ela só está apta a ouvir a palavra de Deus, entender e aquilo fazer sentido para ela, quando ela passa dessa primeira parte, onde Deus faz no coração dela uma obra. Então a pessoa ela se rende à vontade de que Deus a ensine. Então a gente chega num segundo momento do relacionamento com Deus, que é quando você já assumiu que Deus é seu Salvador. Você já entendeu que Ele fez na sua vida uma obra, que Ele transformou o seu coração. E a partir daquele momento, você começa a estar apto a aprender. É quando você começa a, de fato, entender a mensagem de Deus para a sua vida. É quando a palavra de Deus começa a fazer sentido para você. Não muitas vezes no texto, mas em um sentido muito mais amplo. É aquela experiência que todo mundo já deve ter tido de um dia abrir a Bíblia e ter uma palavra que você lê e fala assim: nossa, isso aqui, Deus mandou alguma coisa para mim porque eu precisava ler isso. Na verdade, Deus mandou sim, Deus mandou a Bíblia toda para a gente. Só que naquele momento o seu coração está pronto para aprender da palavra de Deus, para que a palavra de Deus encontre no seu coração solo fértil, como na parábola do semeador. Não adianta semear a palavra de Deus em um coração endurecido, que ele não vai frutificar. Mas quando o seu coração está preparado, quando Deus já fez em você uma preparação, já fez em você uma mudança, a palavra dele começa a encontrar muito mais significado no seu coração. Então aqui Davi diz: Senhor, ensina-me as tuas veredas, ensina-me a tua lei, o teu caminho, ensina o caminho que eu devo andar. Mais um momento de humildade de Davi perante Deus, onde ele entende que por si só e seu conhecimento só não é o bastante. E por fim, a gente chega no momento onde Davi escreve: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Se a gente pegar a palavra
guia-me, num sentido mais amplo, eu vou dar, na verdade, um exemplo para vocês que vai ficar muito claro. Existem cegos que usam o cão-guia, que é, na verdade, os olhos dele, quem leva ele. E um cego, quando ele tem um cão-guia, é fundamental que ele tenha total confiança em quem o guia. E quando Davi diz para Deus, Senhor, guia-me, ele chega num terceiro ponto do relacionamento dele com Deus, que é o momento onde ele entende que Deus vai tomá-lo pela mão e levá-lo. Então, nesse momento, guia-me, é um momento de total entrega. É onde Davi compreende que ele já foi transformado, ele compreende que Deus já ensinou para ele sobre a sua palavra, já deixou para ele o seu ensinamento, e naquele momento ele está totalmente entregue a Deus. Deus vai tomá-lo pela mão e guiá-lo pelo seu caminho. E um ponto muito curioso, muito interessante da gente refletir aqui, é que Davi, ele está aproximadamente uns 1000 anos antes do Evangelho. E a frase que ele diz é: guia-me na tua verdade e ensina-me. 1000 anos depois, Jesus vem no Evangelho e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, guia-me na tua verdade, há um paralelo entre guiar-me no sentido de seguir a Cristo, que é a verdade e que é o caminho. Então, esse trecho do Salmo 25 de Davi, ele é um texto para que a gente use diariamente no nosso relacionamento com Deus, na nossa busca por um relacionamento mais profundo com o Senhor. Que a gente possa entender que Deus, ele tem que fazer uma obra no nosso coração, para que nós possamos aprender mais sobre Ele, da Tua Palavra, aprender sobre todos os desígnios que Ele tem para a nossa vida, e que para o fim nós possamos ter a certeza de que Deus nos guiará, nos levará pela mão e nos mostrará a sua vontade. Esse é a reflexão que eu queria deixar com vocês hoje. Eu queria convidar agora a igreja que nós façamos uma oração, tendo isso em mente. Façamos uma oração entendendo e pedindo a Deus que Ele possa, de fato, transformar o nosso coração e a nossa vida. Que Ele possa, de fato, nos ensinar tudo o que Ele deseja, nos mostrar a Sua palavra, nos mostrar a Sua verdade. E que ao fim disso nós possamos estar aptos a sermos guiados por Deus, nós possamos confiar a nossa vida a Ele, e que Ele possa ter a certeza de que nós estaremos lá, confiando na palavra que Ele nos deixou e confiando em todas as promessas que Ele fez para a nossa vida. Senhor Deus, na Tua presença mais uma vez, ó Pai, quero Te glorificar e Te engrandecer por tudo que o Senhor representa em nossa vida, ó Pai. Quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a graça de acordar a cada manhã, de podermos viver e desfrutar de tudo que o Senhor fez para nós. Vem agora, Senhor, tocar os nossos corações. Mostra-nos, ó Pai, como o Senhor mostrou a Davi, o Teu filho, qual é a Tua vontade, qual é o Teu desejo para as nossas vidas. Faz, Senhor, com que possamos compreender que a obra não é nossa, mas Tua. Que o Senhor possa, Senhor, transformar os nossos corações e a nossa vontade, ó Pai, para que a cada dia mais possamos estar próximos de Ti, buscando a Tua palavra, a Tua verdade para nossas vidas. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai. Ensina a cada um de nós sobre a Tua vontade, sobre a Tua misericórdia. Ensina, Senhor, a cada um de nós sobre os mandamentos de amor que o Senhor nos deixou. Ensina-nos, Senhor, a cada dia mais sermos mais semelhantes ao Teu Filho, que veio ao mundo e por amor morreu por nós.
E por fim, Senhor, toma-nos pela mão e guia-nos, ó Pai, pelo teu caminho. Guia-nos, Senhor, pelo caminho que o Senhor deseja que andemos. Guia-nos, ó Pai, para a tua vontade. Que possamos, Senhor, saber que a cada dia, nos momentos mais escuros, a tua mão está sempre estendida para que nós possamos, Senhor, passar pelas dificuldades e que possamos ter a certeza que a tua mão, Senhor, nos guarda, estendida sobre nós e nos guiando em cada momento de nossas vidas. É isso que te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.